Se tivéssemos que encontrar um paralelo entre Jó e Jesus, certamente o primeiro tema lembrado seria o sofrimento inocente, o sofrimento do justo, porque Jó sofreu sem motivo aparente e Jesus é o Cordeiro totalmente perfeito que sofreu pelos pecados da humanidade. Mas essa não é a única forma que o livro de Jó aponta para Jesus. Nós vemos durante o livro tanto Jó quanto os seus amigos buscando entender, buscando compreender aquelas coisas que estavam muito além da capacidade deles como criaturas de compreenderem. A extensão completa da sabedoria de Deus sempre vai estar além da nossa capacidade de compreensão. Mas a sabedoria e o entendimento que aqueles homens ansiavam se encontram em Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E não se procura sabedoria à parte dele. Deus concede a sua sabedoria àqueles que estão ligados a Ele. Pelo fato da nossa capacidade humana ser tão limitada, o livro de Jó resume a sabedoria da seguinte forma: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Porque mesmo que muitas vezes todos os caminhos de Deus estejam ocultos para nós, quando nós andamos em temor e obediência, Ele nos revela a forma como nós devemos viver. E isso se cumpre de maneira perfeita em Cristo, porque quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo com reverência e obediência, essa é a verdadeira sabedoria. Jó e os seus amigos tinham dificuldade para entender toda a complexidade da situação, porque ao não entender o motivo daqueles sofrimentos, parecia que só existiam duas alternativas. Ou Deus não era bom por permitir que aquilo acontecesse, ou Ele não era tão poderoso por não impedir, como se aquele sofrimento estivesse além do controle de Deus. Mas a alternativa correta é que Deus é bom e é soberano. E embora as coisas muitas vezes não estejam claras para nós, elas continuam sob o controle de Deus. E Ele vai usar todas as coisas para um bom propósito. Porque dessa mesma maneira, Ele esteve no controle até no momento mais extremo, quando o seu próprio filho estava sendo esmagado pelo peso do pecado, e não só um pouco de pecado, mas o pecado da humanidade. E aquele sofrimento Deus transformou para nós em salvação. Outro momento que nós cremos que aponta para Jesus, em Jó, é quando ele manifesta a grande necessidade de um mediador, porque naquele momento ele acreditava que Deus estava contra ele, então ele sabia que ele precisava de alguém que pudesse interceder por ele e fazer essa intermediação, porque a lição que ele aprendeu com o Senhor é que ele deveria lutar menos por justificar a si mesmo e esperar mais na justificação de Deus. E evidentemente isso se cumpre de forma perfeita em Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jó, como um homem que foi testado pelo sofrimento, prenuncia Cristo. Cristo foi tentado no seu estado de humilhação e suportou tudo sem culpa. E ele excedeu muito a justiça de Jó, porque ele não teve pecado algum. Nós também somos chamados a resistir diante do sofrimento. Mas mesmo quando nós não somos perfeitos nisso, nós temos a segurança de que, porque Cristo sofreu no nosso lugar, a recompensa dele é nossa agora. E a justiça dele é creditada a nós por meio da graça de Deus.